Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Heloísa Duarte, eu sou acadêmica dos anos finais de Psicologia e nesse espaço aqui eu vou trazer minhas reflexões pessoais baseadas nas minhas experiências sobre algum assunto específico. O assunto de hoje, como tá aqui no título, é amizades tóxicas existem? E a gente vai refletir um pouquinho sobre esse tema e tentar responder essa pergunta. Bom, primeiro a gente precisa entender o que significa tóxico na percepção de quem fala, né? Tem pessoas que consideram outras pessoas tóxicas pelo simples fato de que elas erram, né? E errar é humano, né, gente? Isso acontece com todo mundo. Então, tóxico não é necessariamente pessoas que acabam errando com você, às vezes sem intenção e tudo mais. Eu posso dizer que eu acredito que existam pessoas tóxicas no sentido de que fazem mais mal do que bem para alguém, né? Mas no quesito amizades eu não acredito. Isso porque a amizade é uma relação que tem um fim por si só, né? Portanto, se alguma pessoa é maldosa com você, essa pessoa não é sua amiga, na verdade, né? Não existe uma amizade ali. E assim vice-versa, né? Porque às vezes a pessoa maldosa pode ser a gente também. E a gente acaba não reconhecendo, enfim. Primeiramente, o que é a amizade, né? A amizade é duas ou mais pessoas que elas se conectam por objetivos e ideais iguais, né? Ou parecidos, enfim. A única coisa que se troca numa amizade é carinho um pelo outro, né? Quando eu digo carinho, é atitudes de carinho, ideias e também compartilham tempo. Cada um compartilha o seu tempo com o seu amigo. Se existe algo a mais ou menos que isso, eu já acredito que não seja uma amizade. Além do mais, eu acredito que a relação de amizade é uma relação por conveniência. Por que por conveniência? Ninguém é amigo de alguém que não compactua com as suas ideias, que não frequenta os mesmos lugares, que não gosta do que o outro gosta, que não tem os mesmos valores, pelo menos não na fase adulta, né? E assim como na infância e na adolescência, ela também se dá por uma certa conveniência, né? Se a gente for parar, seja porque você precisa se incluir em algum grupo, seja porque você não pode demonstrar que anda sozinho, portanto, forma vínculos ali na escola, né? Onde estiver. Seja porque você conhece alguém muito parecido com você e até porque convive com as mesmas pessoas todos os dias, né? Então, por isso acaba criando um vínculo ali, enfim. Então, não existe motivos para que você mantenha uma pessoa tóxica na sua vida, seja lá qual for o nome da relação que você queira dar, amiga, melhor amiga, colega, né, enfim. Bom, então eu vou trazer algumas dicas, né, para que a gente consiga evitar esses tipos de vínculos e também para tentar ajudar a detectar. Muitas pessoas às vezes não conseguem identificar algum amigo que é um pouco mais maldoso, alguma pessoa ali que acaba te fazendo mal no dia a dia, né? E a primeira delas é praticar o seu autoconhecimento, né? Busque por se conhecer mais, saber sua história, analisar seus pontos fortes e fracos, fazer uma autoanálise de verdade para ver que você também erra, inclusive, né? E que às vezes a gente pode colocar o outro como uma pessoa tóxica, mas às vezes essa pessoa pode ser a gente mesmo, né? Não que necessariamente seja uma culpa nossa, mas é uma responsabilidade nossa mudar e buscar também ser bom para as nossas relações, né? A segunda questão é selecione os seus ciclos, né? É super comum que a gente não tenha tempo para administrar tantos amigos, principalmente na fase adulta, enfim. Então, portanto, vamos escolher com cautela, né? Saiba exatamente o tipo de pessoa que você precisa do seu lado, que você quer do seu lado e busque se conectar com as pessoas que tenham esses traços, essa personalidade, né? A terceira é analise as suas relações, né? Faça uma autoanálise, como eu já falei antes, também uma análise sobre as suas amizades passadas, né? Tente perceber o que deu certo, o que não deu em relações passadas, para que isso não se repita, né? Para que você não busque as pessoas com os mesmos comportamentos, né? Porque às vezes as pessoas reclamam das suas relações, enfim, só que elas sempre acabam buscando e se envolvendo com pessoas parecidas, né? Eu não digo igual, porque ninguém é igual a ninguém, mas parecidas àquelas que já passaram. E é claro que esse ciclo sempre vai se repetir, né? Esses problemas vão acabar se repetindo, porque a gente também tá errando no sentido de se aproximar dessas pessoas, né? Se isso for feito e levado a risco, enfim, você vai ter mais um ponto importantíssimo para analisar uma relação antes de formar um vínculo de fato ali, né? Inclusive, seja qual for a relação, né? Eu acredito que essa dica já se encaixe não só em relação de amizade, já de modo geral. Então, só para concluir a linha de raciocínio, né?
Não existem amizades tóxicas, né? No máximo, existem pessoas maldosas que você ainda mantém por perto, seja por pena delas, né? Ou por falta de amor próprio mesmo, que isso acontece, né? Eu acredito que seja um dos maiores motivos, inclusive. Pois não existem motivos pra gente manter alguém que não oferece o básico de uma relação, né? Seja qual for o tipo de relação. Além do mais, pra reforçar, a amizade é um vínculo que tem um fim por si só, né? Como a gente falou ali. Não existe uma cobrança ali, não existe um compromisso de fato numa relação de amizade. Existe apenas objetivos e valores em comum, consideração e carinho. E isso significa que sim, uma amizade pode acabar tranquilamente, sem que isso seja visto com culpa, porque ciclos se encerram e não existe nenhum compromisso em manter uma relação de amizade que não faz mais sentido, né? Diferente se a gente estivesse falando de uma relação familiar ou um casamento, por exemplo, onde existem muitas outras coisas envolvidas e que as coisas não são tão simples assim, né? Dessa forma eu concluo essa reflexão de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, se concorda ou não, pra gente ir aprendendo um com o outro, trocando uma ideia. E também me segue no Instagram, que é @_eloduarte_, e que lá você também vai encontrar esses mesmos conteúdos e até um pouco mais.